Olá, querido, querida, graça e paz. Nós estamos aqui para mais uma aula e queremos compartilhar com você, continuidade. A gente está estudando sobre o Antigo Testamento. Vimos a questão do início, livro de Gênesis, Bereshit, o princípio de todas as coisas. E eu falei que o livro de Gênesis encerra o período dos patriarcas de Israel. Quando entra no livro de Êxodo, o compilador do Pentateuco, ele começa a escrever uma nova história. Lembra que eu falei, Deus, ele é Senhor da história, ele controla todas as coisas, ele tem um plano e ele vai levando esse plano adiante. Sempre Deus escolhe alguém, sempre Deus reserva alguém para que esse alguém seja objeto, seja instrumento nas mãos dele para livrar Israel, para ser um personagem marcante na história mundial. A gente viu que Deus fez isso com Abraão, vimos que Deus fez isso com Isaac, fez isso com Jacó, mas agora a gente entra num personagem também muito importante da história hebraica, que é Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi um hebreu, nascido hebreu, filho de Joquebede, da tribo de Levi, mas que ele é criado pela filha de Faraó, como se ele fosse neto de Faraó. Uma situação muito interessante. Quando a gente começa a ler Êxodo 1, você vai ver que quando Israel vem de Canaã, Jacó vem de Canaã para permanecer no Egito, para rever seu filho José. Lembra comigo, José, filho predileto de Jacó. Jacó então sai com os seus 11 filhos, ele vem para o Egito. José coloca Jacó e Israel nas terras de Gósen, que é próximo, fronteira com o Egito, e Israel permanece ali. O que acontece nesse tempo? Israel começa a crescer muito, se multiplicar muito, porque o que era para ser apenas uma visita a um filho e o retorno a Canaã, Israel permanece no Egito por 430 anos. E nesse tempo Deus prospera Israel de tal maneira que o Egito olha para Israel e fala assim: eles são mais fortes do que nós, eles são mais numerosos do que nós, e a hora que eles quiserem, eles vão nos subjugar. Vamos usar de astúcia com eles. Êxodo capítulo 1, versículo 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleja contra nós e sai da terra. O Egito, ele era uma nação militar, trabalhava por estratégias e estratégias de guerra. Israel não tinha esse cunho militar até nesse tempo. E aí o rei do Egito, Faraó, começa a usar de astúcia com Israel. Irmãos, perceba que no reino espiritual é exatamente isso que o nosso inimigo faz. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso, Senhor de todas as coisas, ele reina soberano. Deus é tão poderoso que Jó diz que ele mede os oceanos com a concha das suas mãos, Nós temos a autoridade que há no nome de Jesus. No Novo Testamento a Bíblia fala que nós temos a autoridade e o poder do nome do Senhor Jesus. E o nosso adversário, ele não é um Deus, ele é apenas um anjo caído. E ele usa de astúcia para aprisionar pessoas, para prender as pessoas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. O que é interessante aqui é que Israel não tinha noção da sua força, não tinha, tanto que ele foi subjugado muito facilmente. Como é que um povo era escravizado no passado? Um outro povo vinha, lutava contra aquele povo, entrava no território dele, tomava aquelas terras e fazia o povo escravo. Israel não teve guerra, eles se estabeleceram num assentamento em Gósen, ali permaneceram, prosperaram, cresceram e foram sendo subjugados, escravizados aos poucos pela astúcia
inteligência de Faraó, ao ponto que Faraó dá uma ordem às parteiras, e ele fala o seguinte: olha, todo homem, todo menino que nascer, mata logo no parto. Está saindo da barriga, olhou, é menino, mata, é menina, deixa. Por quê que Faraó faz isso? Astúcia e inteligência militar. Um homem naquela época, ele servia para muitas coisas. Ele era o provedor da sua casa, era o que trabalhava na terra, produzindo alimentos, mas acima de tudo, era o homem que ia para a guerra. Mulheres não iam para a guerra. Hoje nós temos mulheres que servem muito bem nas forças armadas dos seus países, mas naquela época não. Mulher era subalterna, ela era segundo plano, ela era inferior, mas o homem, ele sim, era uma máquina de guerra, ele era usado nos exércitos. E o que Faraó começou a ter um entendimento? Vamos diminuir essa quantidade de guerreiros, mata as crianças. Só que as parteiras, inteligentemente, o que elas passaram a fazer? Elas não matavam as crianças, mas diziam para Faraó: olha, quando a gente chega lá para fazer o parto, as mulheres hebreias são mais vigorosas que as egípcias, a criança já nasceu, não dá mais para matar, não dá para fazer isso. E dentro desse contexto de morte de criança, surge a figura de Moisés. Joquebede tem um filho, e a Bíblia fala que ele era muito bonito, muito formoso, né? E aí o que ela faz? Prepara uma cestinha, coloca o bebê ali, coloca no Nilo, todo mundo conhece a história. Miriam, sua filha mais velha, uma das suas filhas, vai seguindo, até que descobre que a filha de Faraó estava se banhando ali. A filha de Faraó pega a criança, Miriam muito inteligentemente propõe a ela que a própria mãe, Joquebede, seja a cuidadora, a empregada da filha de Faraó. E nisso surge Moisés, um hebreu sendo ensinado em toda a arte e ciência egípcia. Você tem que entender que o Egito naquela época era potência mundial, era uma das nações mais avançadas, quiçá não fosse a mais avançada, militarmente poderosíssima, ciência, até hoje nós temos aí provas das pirâmides e da inteligência egípcia. Então eles eram um povo muito avançado. Moisés é criado ali, nessa corte, aprendendo a arte da guerra, aprendendo a ser um militar estrategista, um líder. Perceba aqui como Deus ele é intrigante, podemos dizer assim. Deus pega um hebreu e coloca para ser governador do Egito, José. Olha que coisa legal. Para salvar quem? O próprio povo hebreu. Aí Deus pega uma criança, Moisés, e coloca dentro da corte egípcia. E aí já não é mais José o empregado, não é José mais o governador, é alguém que é filho da filha de Faraó, que está ali, fazendo o quê? Sendo ensinado para se tornar quem? Aquele que vai fazer com que o povo de Israel continue sendo vivo, continue existindo. Entenda isso. Deus é tão tremendo que Ele controla todas as coisas. Mas vamos voltar para o Antigo Testamento, né? Deus chama Moisés por uma situação ali com um egípcio, ele mata um egípcio, ele já tinha entendimento da sua origem hebreia, e ele sai do Egito, foge, e vai para onde? Vai, né, para Midian, vai se tornar genro de Jetro, um sacerdote, e ali ele passa 40 anos no deserto, sendo treinado, sendo ensinado, até que Deus aparece a ele na sarça, leva ele para onde? De volta para o Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. O pano de fundo da estrutura desses 4 livros agora, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é justamente a saída do povo de Israel do Egito e o tempo que eles passaram no deserto. Porque o tempo que o povo de Israel passou no deserto, 40 anos, foi o tempo que Deus forjou a ideia de nação israelita, de Israel como nação, de Israel como povo. Lembra que eu falei que Abraão,
ele é o tronco que sustenta o patriarcado, ele é o tronco que sustenta a religião cristã como sendo o pai da fé, a religião judaica e a religião islâmica. Ele é o tronco. Da mesma maneira que Abraão é o patriarca, e o período do patriarcado, né, o tempo dos patriarcas termina com a morte de José, inicia-se um novo tempo. Que tempo é esse? Da preparação, da formação da nação de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque a nação sai, o povo sai do Egito. Junto com o povo Israel, né, que sai dali, vem também um povo egípcio. A gente pode arriscar aí que houveram alguns ixos junto com eles, alguns outros povos de outras pessoas de outros povos, de outras nacionalidades, que habitavam no Egito naquele tempo e viram Deus agir de maneira sobrenatural com Israel, as pragas, né, a instituição da Páscoa, tudo isso acontece ali no Egito. E esse grupo, né, que é estranho, não são descendentes das 12 tribos, mas é um povo que viu e falou assim: opa, vou nessa vibe aí. Esse povo, a Bíblia dá o nome de populacho, e é esse povo que vai ficar no meio ali do povo de Israel, liberando assim: ó, vamos voltar para o Egito, a gente comia cebola lá, aqui não tem água, né? Era o povo que começou ali, ó, levantemos um capitão, voltemos para o Egito. Eles estavam sempre ali. Porque qual era a vontade de Deus? Deus falava com Moisés face a face, mas só que ele não queria falar só com Moisés. O plano de Deus é se relacionar com todo o povo de Israel. Deus é um Deus relacional. Deus não é um Deus que não é um Deus etéreo, não é um Deus que está num plano diferente e não se relaciona. Não, Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você, comigo, né? Deus tem essa necessidade. O que é interessante é que quando a gente vai olhar os mandamentos, o que Deus fala no mandamento? Primeiro mandamento que Deus dá: amarás o Senhor teu Deus. Ele não está falando para servir, ele não está falando para fazer alguma coisa, ele está pedindo para amar. Amar implica em se relacionar. Deus é um Deus relacional. Quando o povo sai do Egito, eles descem, atravessam o Mar Vermelho, passam por Mara, e eles vão caminhando pelo deserto em direção à península do Sinai, ao deserto do Sinai e às montanhas do Sinai. Quando eles chegam ali, qual é a vontade de Deus? Que todo o povo suba a montanha. Só Moisés vai, né? O povo olha os trovões, os relâmpagos, a manifestação da glória de Deus, e eles falam assim: não, a gente não quer isso não, se a gente subir a gente vai morrer. Moisés, vai tu, você recebe a palavra lá, traz para a gente vai ouvir aquilo que você ouvir de Deus. O povo nunca quis se relacionar com Deus e queria se relacionar com eles. Isso acontece hoje em dia. Deus quer se relacionar conosco, Deus quer participar da nossa vida, Deus quer participar das nossas alegrias e tristezas, só que nós muitas das vezes não permitimos que Deus faça isso. Então vamos voltar para o texto, vamos voltar para a questão do Antigo Testamento e desses livros, né, que compõem aquilo que a gente chama de Pentateuco. Quando o povo vai para o deserto, ali no deserto, nesses 40 anos, lembre-se que Deus dá uma palavra que a geração que saiu do Egito, que tivesse mais de 20 anos de idade, não entraria na terra de Canaã, morreria no deserto. Deus está levantando e preparando uma nova geração, uma geração que era abaixo de 20 anos, com exceção de Josué e Calebe. Esses dois foram os únicos que faziam parte da geração passada que entraram na terra de Canaã. Mas ali no deserto, Deus estabelece a questão governamental. Ali no deserto são estabelecidas as bases de governo e de religião de Israel. Podemos dizer que a nação Israel, como a gente entende uma nação hoje, como a gente entende um povo hoje, que possui leis, que possui credo, que possui orientações, ética, começa a nascer aonde? No deserto. É no deserto
que o povo vai receber as bases e as orientações do culto a Javé. É lá. Sacerdote. Ali se inicia o sacerdócio a partir de Arão. As roupas do sacerdote, o que ele colocaria, né? O peitoral com as pedras, cada pedra com uma cor, simbolizando cada uma tribo. Aqui na testa uma porção da palavra, da Torá, os filactérios, de que maneira deveria ser feito a roupa, o tabernáculo, né? O tabernáculo de Moisés, o que compunham as paredes, a arca, o propiciatório, tudo a parte da religião, o sacrifício, o animal que deveria ser sacrificado, o bode, e você colocaria a mão sobre ele e ele iria para o deserto. Tudo isso, toda a parte cultica que vai permanecer por Israel, vai atravessar os tempos, começa a ser estabelecido aonde? No deserto, com Moisés. Porque até então você não tinha sacerdote, você tinha Jacó dormindo, fugindo do seu irmão Esaú, dormindo no lugar, tendo uma visão de uma escada aqui até o céu, anjos subindo e descendo, e ele fala que é Peniel, né? Não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Pega as pedras, coloca azeite, coloca ali um altar. Você vê Abraão sacrificando, você vê Isaac sacrificando, mas a partir de Moisés não. A partir de Moisés e do Êxodo no deserto, já começa a ter sacerdote, ordem de sacrifício, escolhas de animais, determinação sobre perdão, leis que vão falar sobre perdão de dívidas, ano do jubileu, né? O ano em que todas as dívidas seriam perdoadas. Vem falar das cidades refúgio, vem falar de direitos de herança. Então é no deserto que as leis judaicas, podemos dizer assim, elas vão sendo montadas, e elas vão sendo dando que forma a uma religião, a uma maneira de se adorar, tá? E também a uma nação politicamente estruturada. Agora escute, Israel no deserto e até mais tarde era uma teocracia, não havia rei. Diferentemente do Egito, que havia um faraó, tinha o rei dos moabitas, tinha rei dos cananeus, né? Mas Israel não, Deus reinava e havia um líder. E aí que você vai ver a primeira ideia de liderança na Bíblia. Abraão era líder, ele era um patriarca, Isaac também, mas Jacó vai ser o pai das 12 tribos. Quem é que vai liderar um povo? Israel, Moisés. Moisés vai liderar o povo de Israel. Por que Moisés? Porque ele foi treinado para isso. Ele foi treinado por Faraó, por morar na corte, por viver como filho da filha de Faraó. Ele foi treinado na arte da guerra, ele foi ensinado sobre liderança, ele foi ensinado sobre administração, ele foi ensinado sobre logística. Porque, irmãos, pensa comigo o negócio, não é 100 pessoas andando no deserto. Nós estamos falando de pelo menos mais de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Quem trabalha com logística sabe o que é isso. Imagina você preparar a logística de higiene, alimentação, água, médicos, né? Lugar para o gado, lugar para as pessoas. Gente, arma a tenda, desarma a tenda, a nuvem anda, a gente anda, a nuvem para, a gente para. Imagina que logística. Monta tabernáculo, desmonta tabernáculo. Você pensa o que era? Não era algo fácil, mas havia um líder. Então, uma teocracia com um líder. Se a gente for parar para pensar aqui, né, Moisés e o tempo do Êxodo, eles podem ser estudados para aula de liderança, aula motivacional, coaching, fé, né? Porque, olha, não devia ser algo tão simples e tão fácil assim. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Nesse tempo aqui do deserto é que Israel está se formando. Israel está se formando como religião, uma religião que vem até hoje.
uma prática de culto que vem até hoje, não com sacrifícios, né? Não há mais menção de sacrifícios de animais, mas o culto religião judaica teve umas mudanças, mas basicamente a Torá se estabelece, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia são estabelecidos, os mandamentos são dados, os preceitos, né? Que as 613 leis lá em Levítico, elas são ensinadas, elas são trazidas. Então a gente começa a ter ideia de nação, a gente começa a ter ideia de culto, a gente começa a partir de Êxodo ter a ideia de que agora existe o povo de Israel. O que a gente não pode dizer no Gênesis. No Gênesis não há menção de povo, como a gente entende, um povo com leis, com credo, né, com legislação, não há, mas aqui começa a ter forma disso, ok? O que é interessante é que vem Êxodo, depois Levítico e Números. As leis, elas começam a partir do meio do livro de Êxodo, e depois elas passam Levítico e Números, e aí vem Deuteronômio. Deuteronômio é uma coisa interessante. Deuteronômio é um resumão, podemos dizer assim. Moisés, o povo de Israel está já se aproximando da passagem, né, do limite ali do Rio Jordão. Se a gente for pensar mais ou menos em território, eles estão onde hoje é a Jordânia, mais ou menos ali aonde é a Jordânia. A Jordânia, ela faz fronteira com Israel justamente pelo Rio Jordão, justamente aonde Josué atravessa e dá de cara com Jericó, né? Então naquela planície, naquele lugar ali, Israel está vindo do Egito, tá? Se você pega no Google lá, dá uma olhadinha no mapa, eles estão vindo do Egito, desceram, né? Atravessaram o Mar Vermelho, Península do Sinai, e eles estão vindo em direção aonde? Em direção à terra de Canaã, por onde hoje é Jordânia, no limite, tá, do Rio Jordão. Então eles estão aonde? O que a Bíblia descreve como planícies do Jordão, do lado de hoje onde é a Jordânia. Ali Moisés começa a discursar para o povo. Por que o livro de Deuteronômio é o resumão, podemos dizer assim, de Levítico, de Número e de metade de Êxodo? Lembra que eu falei que Deus havia dito que uma geração não entraria? Lembra? Então Deus está dizendo agora, Moisés está relendo, Moisés está reensinando para uma geração que não conhecia aqueles princípios, que não tinha. Então eles estão prestes a entrar, e Moisés sabe que ele não vai entrar na terra de Canaã. Quem aqui se lembra do episódio da rocha, né? Que era para Moisés tocar na rocha, ele rebenta a rocha com cajado, e Deus fala assim: meu irmão, você não vai entrar na terra não, você vai ver ela de longe, mas você não vai entrar, tá? Então o que Moisés está fazendo? Resumindo para essa geração tudo que a geração passada aprendeu. Gente, isso é um ensinamento tremendo para a gente hoje. A igreja metodista, ela já atravessa aí, né, muitos séculos da sua história. Wesley é no início do século XVIII, nós estamos no século XXI, são pelo menos 3 séculos de existência. Outras igrejas, né, históricas, já vêm há vários séculos existindo. E como é que a igreja ela tem subsistido por esse tempo? Porque uma geração aprendeu com a outra geração a continuar as suas práticas. A nossa doutrina, a nossa eclesiologia, ela vem passando de geração em geração. Por isso que, falando aqui da nossa igreja, igreja metodista, a gente passa isso de geração para geração. Nós temos ensinamentos sobre a história do metodismo, nós temos um dia que explicita o dia da experiência de João Wesley, né? A gente passa por uma geração, como a igreja é administrada, como a igreja ela vem sido passando de séculos em séculos. Moisés está dizendo isso agora. Eles estão perto de atravessar o rio para poder entrar em Canaã.
Quem é que estava em Canaã? O que a gente denomina de cananeus. Os cananeus são aqueles povos, né? É um povo composto por vários pequenos povos: heteus, jebuseus, girgazeus. Todos esses eus que você vê na Bíblia, eles compõem o que a gente chama de povo cananeu. Eles habitavam em Canaã, eles habitavam na terra de Canaã. Por que eles habitavam lá? Lembra Gênesis capítulo 37? Aonde está Jacó? Na terra de Canaã. Deus deu uma palavra para Abraão e falou assim: sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar, você vai ser bendito lá, em ti serão benditos toda a família da terra, papapá. Aquela palavra se cumpriu em Jacó, em Gênesis 37. Mas o que acontece? Jacó, ele sai do Egito para ver José, ele sai de Canaã para ver José no Egito, e era para só uma visita, para chegar lá, ficar um tempinho. Oi, tudo bem? Meu filho está vivo, aquele negócio todo. A gente passa um tempinho aqui, come um bolo de fubá, toma um café, tal. Agora vamos voltar para Canaã, que é a nossa terra. Ao invés de Jacó voltar, Israel ficou 400 a 430 anos. Quando eles voltam, a terra de Canaã, ela já estava ocupada. Por quem? Pelos ferezeus, pelos girgazeus, pelos jebuseus, pelos heteus. Está tudo lá. Imagina você, preste atenção nisso, você tem uma casa de praia, você vai numa cidade litorânea, compra um terreno, então compra uma casa, e é a sua casa, mas você abandona essa casa por 30 anos. Depois de 30 anos, você fala assim: eu vou lá naquela cidade lá, dar uma olhada lá na minha casa de praia. Quando você chega lá, tem uma família morando lá, e aí você fala: mas essa casa é minha. E aquela família fala: não, há 30 anos atrás meu pai veio para cá, mora nessa casa, eu nasci aqui, estou morando aqui, essa casa é minha. A casa era sua, mas por você não habitar nela, você perdeu a casa, né? Israel viveu isso. Ele teve que sair do Egito, voltar para Canaã e pelejar por Canaã. E aí a gente vai entrar em Josué, e não é o alvo da nossa aula hoje, mas o que acontece? Reconquistar é pior do que conquistar. Jacó não lutou pela terra de Canaã. Abraão, poucas guerras. Isaac, agora Israel teve que lutar guerra. Moisés lutou poucas, mas Josué lutou muita batalha. Quando o povo volta, teve muita luta e muita batalha. Reconquistar é pior do que conquistar. Por isso, muito cuidado com o seu ministério, com o seu chamado, com o dom que Deus te deu, com aquilo que Deus colocou na sua vida. Muito cuidado. Sabe por quê? Porque Deus já te deu. Você não precisa lutar por isso. Deus te deu de mão beijada, Deus te entregou, Deus te capacitou. Agora, quando a gente abandona o nosso chamado, abandona o nosso dom, para a gente reconquistar aquilo, é muita batalha, é muito suor e é muita lágrima. Isso me ensina e ensina você que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que Deus nos entrega. Se você tem um ministério, se você tem um chamado, em nome de Jesus, não perca o seu chamado, não perca aquilo que Deus te entregou, porque senão, muita guerra nós vamos ter que lutar para reconquistar aquilo que foi dado para a gente como presente e como herança. Eu quero terminar essa aula desse Pentateuco fechando os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que a gente chama de Pentateuco, Penta 5, Torá para os judeus e Pentateuco para a gente, com algumas observações. Capítulo 32 de Deuteronômio tem um cântico que a gente chama de Cântico de Moisés. Gente, vamos parar para pensar num negócio aqui. Ele é lindo, lindo mesmo. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. E aí vem ele, é um cântico de 43 versículos. O que é lindo nisso
é que quando a gente vai em Apocalipse, e o Antigo Testamento ele está interligado, ligado, ele forma uma só palavra com o Novo Testamento. Quando a gente vai lá em Apocalipse, tem um selo. Você já leu Apocalipse? Né? Que tem os selos, os ais, mas tem um selo que quando eles abrem, a Bíblia fala que o céu estava cantando o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Gente, que homem foi esse que fez um cântico que é cantado no céu? O cântico da terra inspira o céu. Isso é doido, né? Porque eu e você cantamos cânticos que são inspirados do céu. Os cânticos da himnologia cristã, desde os primeiros séculos, são cânticos lindos, lindíssimos, inspirados pelo céu, para que a igreja adorasse o Senhor, né? Quem nunca cantou? Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Os cânticos que nós cantamos hoje nas nossas congregações, os nossos ministérios de louvor, são cânticos inspirados pelo céu. Agora, Moisés cantou um aqui na terra, que está sendo cantado no céu. Será que a sua vida hoje produz algo na terra que o céu se inspira? Para pensar nisso. Será que a sua vida, será que o seu ministério, será que o teu chamado produz algo na terra que inspira o céu? Pensa nisso. E aí a gente termina o livro, né, de Deuteronômio no versículo 48 do capítulo 32. Naquele mesmo dia, que dia? No dia que Moisés cantou esse hino, naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Morrerás no monte, qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. E aí termina capítulo 34 de Deuteronômio. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Canaã. Lembra que eu falei que eles estavam vindo por onde hoje é a Jordânia? Eles estavam vindo por ali, Rio Jordão, e ele estava olhando o quê? As campinas do Jordão, aonde ficava Jericó, aonde fica Jericó hoje, que está de frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naphtali e a terra de Efraim e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental. Irmão, isso aqui só pode ser pelo poder de Deus, porque a área geográfica é muito extensa. É muito extensa, não dá para você subir num monte e ver tudo isso, né? Isso é mistério de Deus. A gente não vai entrar nesses mistérios de Deus, que Deus é capaz de fazer tanta coisa, né? Mas é uma coisa interessante aqui, ó. Versículo 5 de Deuteronômio 34. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. A gente vai ver no livro de Judas, no Novo Testamento, perdão. E olha como é que o Antigo está sempre ligando ao Novo, há um link. Não tente entender a Bíblia sem linkar Antigo e Novo Testamento. Não tente. Não há como diferenciar. Algumas pessoas hoje falam: nós vivemos no período da graça, o Antigo Testamento se cumpriu, não tenho mais que ler o Antigo. Não. Ele é a base. Ele é a base do Novo. Leia Hebreus e compare com Levítico. E a gente está falando de Deuteronômio e algo que está escrito no livro de Judas, como quando o arcanjo Miguel contendia com Lúcifer a respeito do local da sepultura de Moisés. A briga, a batalha espiritual sobre isso, tá? Versículo 9 de Deuteronômio 34. Josué, filho de Num. E aí, lembra que eu falei, pensa numa trilogia, pensa numa série, né?
A gente vive em tempos de série aí nas plataformas de filme. Lembra disso? Termina capítulo 11 de Gênesis, encerra um tempo. Depois vem Abraão, Isaac, depois vem Jacó, capítulo 12 de Gênesis, depois capítulo 37, Gênesis dividido em 3 partes. A gente entra agora nos 4 livros do Pentateuco, dos últimos 4 últimos, né? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, encerrando, mas já dizendo os próximos capítulos. Quem é que estava ali agora? Josué, filho de Num, estava o quê? Cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés impôs sobre ele as mãos. O que a gente está vendo aqui? Moisés passando o cargo, Moisés entregando para Josué. Por que Josué? Moisés discipulou Josué, ele foi discípulo. E hoje, num tempo em que a igreja metodista trabalha muito discipulado, células, grupo pequeno, como você quiser chamar, e na verdade ela sempre trabalhou com discipulado. As sociedades de homens, mulheres, jovens, juvenis sempre foram um discipulado para pessoas, né? Moisés já fazia isso com Josué. Quem é que aprendeu? Moisés aprendeu no Egito, Josué aprendeu de Moisés. Por que Josué? Moisés preparou Josué. Eu acredito que Josué tenha aprendido com Moisés a arte da guerra, porque ele vai liderar o povo em batalhas depois que eles atravessam o Jordão. No tempo que a gente vive falando de discipulado, de coaching, num tempo que a gente vive falando de algumas questões, né, que a gente envolve gerenciamento de liderança, motivação de liderança, Moisés já fazia isso, num tempo para preparar um povo para assumir o seu lugar na história. Quero que você seja abençoado com essa aula, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que sobre a tua vida esteja a mão do Senhor. Deus te abençoe. Graça e paz.